Sejam bem-vindos ao curso de tradução de textos acadêmicos, mais uma videoaula mostrando sobre o material do que nós estamos discutindo junto às teorias, e hoje vamos falar sobre a teoria da tradução. Você que está aqui nos assistindo e aqueles que participam do curso online, justamente a plataforma tem acesso aos materiais e toda a discussão. O que nós vamos discutir hoje justamente são as teorias. Primeiro nós vimos o vídeo lá atrás sobre a história da tradução. Agora nós vamos discutir sobre a teoria da tradução, ou sobre a teoria da tradução do Helmut Thurl. Vamos ver justamente o que ele debate no material que foi postado pelo Instituto Cervantes, e justamente nos ajuda bastante. Nos outros vídeos nós vamos ver também outras teorias que falam da teoria da tradução, e aí voltado justamente para a tradução de textos. Aqui está trabalhando também de textos literários. Vamos ver um pouquinho quando eu estou passando o slide, vocês estão acompanhando. Primeiro, o que o material dispõe? Primeiro, ele vai trabalhar, e eu vou justamente colocar a pergunta que vai desenvolver todo o andamento no que nós queremos aqui explicar. Por que a tradução pode ser facilmente uma transposição mecânica de palavras estrangeiras? Primeiro, no próprio texto, ele vai falar justamente que essa tradução não é somente uma tradução de transposição mecânica de texto, de palavras, para outro idioma. Então, ele coloca o Helmut Thurl justamente que não é só isso. Há toda uma discussão técnica da escola alemã, da escola europeia, e a tradução não pode ser só essa coisa mecânica. E aí vem a discussão que antes se sentia e entendia que era somente a menos passar a palavra para o nosso idioma, por exemplo, do espanhol para o português. E aqui justamente a tradução ela vem falando um pouco diferenciado dessa tradução mecânica, e aí vem uma discussão no próprio material. A outra coisa que ele vem, que exigência deve ter o tradutor? Então a exigência que ele está falando aqui é justamente o que ele deve saber para fazer essa tradução de textos, ou textos acadêmicos, literários, jurídicos. É fundamental entender algumas teorias que nos sustentam, nos dão base para fazer toda essa tradução. E aqui ele começa a discutir no material justamente o que é essa exigência, ou qual é a exigência que um tradutor deve ter. Você que está nos assistindo agora e justamente participa do curso, primeiro entender toda essa parte teórica, para na hora da tradução ter toda a ciência e a consciência do que é traduzir e como traduzir. Continuando aqui, a outra pergunta, que escola está discutindo sobre a teoria da tradução? Como eu falei, é a escola alemã, né? Justamente toda essa história da teoria da tradução, nós vamos debater isso. Então vem toda a discussão da escola alemã, dos estudos, debatendo justamente o que seria a tradução e como traduzir e por que traduzir. Então a escola alemã no material ele fala toda a questão, debatendo como isso vai desenvolvendo, e vocês que estão passando o curso lendo o material, dá para entender justamente como é esse desenvolvimento da tradução dentro de determinados critérios. Continuando aí para debater um pouquinho, nós vamos adentrar aqui, que como ele falou, né, qual é a escola, ele debate também duas qualidades da escola alemã. Qual é essa qualidade que ele pede para um tradutor? Primeiro, vocês estão vendo no slide, rigor teórico. Na tradução, qual o rigor, qual a metodologia e a dicção artística. É fundamental entender essas duas coisas. Rigor teórico, justamente qual é a teoria que você vai usar e cumpri-la na metodologia, no ato de fazer a tradução. E o outro caso é a dicção. Então, termos de cuidado, algumas palavras, alguns sentidos, e essa tradução, essa passagem para outro idioma, requer muito cuidado. Então, veja que a partir dessa teoria que ele está discutindo, o Helmut Thurl, justamente até que ponto eu fazendo a tradução, o que eu como tradutor posso fazer e o que eu necessito. Então ele entra em dois aspectos, rigor teórico e dicção artística. Ele entra a fundo nisso, explicando para que você que vai fazer a tradução não passe por dificuldades de entender como é o processo de tradução. A outra coisa que ele entra, fala-se da gênese da tradução. O que é gênese da tradução? É a origem da tradução, de como fazer e como entender. E aí ele entra em dois aspectos, interpretação e comunicação. Fazer tradução, primeiro é entender o que é interpretar esse texto. O que ele está passando, o que ele está querendo dizer. E aí a comunicação é entender como o leitor, ou a pessoa que vai pegar o seu texto, o que ele está conseguindo captar na mensagem. E lembrando, que dentro da teoria da informação, é aquela que só passa a mensagem e não há um retorno,
mas na interpretação e na comunicação, ele vai ter que ter um retorno justamente para entender, ou pode ter um retorno para compreender. E aí ele relata justamente nessa gênese, entendendo isso, ele começa a colocar que primeiro parte do texto original. O tradutor entender o que o texto original está querendo passar, o que significa dentro daquele idioma, naquele local, daquele lugar, e como eu vou fazer a tradução, o que ele nos entende. E aí ele vai dividir em alguns casos aí, tá? A compreensão na parte de quê? A parte do texto original. Primeiro, da compreensão do original, da compreensão filológica, da compreensão do estilo e da compreensão do todo. Então, daqui a pouquinho eu entro voltando com o vídeo, explicando cada tipo de compreensão. Lembrando, partindo do texto original, eu vou ter que compreender cada compreensão dessa original, filológica, do estilo e do texto. Daqui a pouquinho eu volto explicando todos esses 4 itens para que você entenda, junto com o material que vocês estão lendo, a começar a compreender que para algumas teorias a tradução requer muito estudo e muita compreensão para, na hora de fazer a tradução, fazer uma tradução que tenha um sentido e que tenha uma importância para quem está lendo.